Ontem nós falamos aqui, e a partir de Brasília, veio informação do orçamento, o próximo orçamento, que está tão perto, né, falar de orçamento, acabou de aprovar um orçamento deste ano e já está falando do orçamento do ano que vem, como deve ser, se falar antes, né, para planejar, saber exatamente o que você tem para arrecadar, para gastar. E aí, diante das discussões sobre o orçamento, surgiram outras discussões. Vai ter dinheiro mais para frente para outras coisas e o governo analisando os números e vendo na maneira como a captação de recursos se dá e o que se avizinha com dívida e com tudo que tem para pagar, que pode ter lá no ano de 2027 um apagão de recursos. E já ouvi gente falar a respeito do dinheiro para pagar pisos estabelecidos por lei e que talvez não tenha verba para fazer isso. É mais ou menos por aí, né, Zaidan? Tá preocupante isso. Assim, aquele encontro das curvas, né, que temos falado aqui, ele vai acontecer em algum momento. O que o governo está dizendo é que há um grande risco de acontecer já daqui a 2 anos. Ou seja, a inviabilização do piso constitucional do orçamento da saúde, do orçamento da educação, pela incompatibilidade que há entre esse piso e o teto de gastos. O adequado é remover o teto e não os pisos, mas dificilmente o teto será removido. Né? Na parte do governo, nenhuma iniciativa nessa direção e dificilmente o Congresso faria isso por conta própria, sem pressão da sociedade, sem mobilização, e o governo em nenhum momento procura essa mobilização. O problema não está nos precatórios. O fato é que os precatórios já não ficarão salvaguardados em 2027. E aí o problema aparece. Mas a causa não está nos precatórios. Eles são o sintoma de como o problema é grave. Né? E mais, Ronald, em 2029, se nada acontecer, se for mantido o teto de gastos e se o mecanismo da dívida pública continuar o mesmo, há o risco em 2029 de termos a paralisação da administração. Paralisação por falta de recursos, né? Porque a grana para pagar o juro da dívida, essa não pode ser tocada, não pode ser limitada, não está sujeita ao teto. E aí, imaginemos o seguinte, você tem o teto de gastos que vai numa velocidade, com aquela possibilidade de 2,5%, vai numa velocidade muito menor que o crescimento de saúde e educação. Então, eles estão indo na mesma direção, só que você tem um veículo a 50 por hora e 2 veículos a 100 por hora. O que está à frente é um caminhão, é uma jamanta, é uma carreta, e que atravessa a pista. Haverá uma colisão. Não tem jeito. E não adianta aumentar a arrecadação, como argumenta o Haddad, porque aumentando a arrecadação, aumentará o piso da saúde e da educação. A velocidade será a mesma, se não maior, nunca menor. Ou você remove o caminhão, ou você remove o teto, ou haverá colisão. E aí o prejuízo será para a saúde e educação. Faltará dinheiro. E as despesas discricionárias todas, né? É bom lembrar que estão previstos 56 bilhões e 500 milhões para pagamento de emendas parlamentares. E as despesas discricionárias chegariam a 122 bilhões e 200 milhões de reais. Mas, repito, com 56,5 de reserva para o pagamento de emendas. Sobrariam 65 bilhões e 700 milhões de reais. Já faltariam 10 bilhões e 900 milhões para honrar compromissos constitucionais, ou seja, os pisos de saúde e educação. Há quanto tempo esse aviso tem sido dado por muita gente, que as curvas irão se encontrar e haverá uma colisão, e aí algo terá de ser removido do caminho, ou os pisos ou o teto de gastos. O teto de gastos é um erro.
Já há a lei de responsabilidade fiscal. Você não precisa do teto, que engessa. É uma bomba relógio. Tanto quanto o anterior. Ele é menos grave do que o anterior, mas ele vai produzir o mesmíssimo efeito. É uma bomba relógio que vai explodir a administração pública. O Zaidan